Fala, fala galera, graça e paz, vamos para a segunda parte do nosso vídeo, a parte mais importante do trade, emocional comportamental. Mas antes disso, lembrando vocês aí que para operar gradiente linear a gente precisa de quê? Da FlexScan. Pessoal, só quem tem a FlexScan aí, a corretora Orama, gratuito. Abra sua conta aí na corretora Orama, use a parte simulador, treine bastante para depois ir para a parte real, beleza? Segundo recadinho aí, quem quer se profissionalizar, gradiente linear, avançado, o cara que inventou essa técnica aqui, Valério Krug, vai ter curso aí online dia 28 e tem um cupom do canal para você, GL5A, 5% de desconto, dá para pagar uma Fanta, você pode fazer, obviamente você vai pagar o seu investimento se você for disciplinado, ou 6 meses aqui para sair um profissional do gradiente linear. É isso aí, vamos pro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou Ricardo Oliveira, esse é o seu canal Gradiente Linear e a gente terminou o último vídeo falando de quê? Falando de medo, falando de lastro, falando que você precisa ter pelo menos 20 vezes o valor do seu loss para você operar de uma forma que o emocional não te atrapalhe. Se você perder, você volta para o trade e aquilo ali não vai afetar a sua decisão. Então, como que eu opero sem medo? Essa é a grande pergunta, Ricardo. Então vamos lá, pessoal, o que eu preciso para operar sem medo? Primeira coisa, a gente precisa de um plano de trading. Ricardo, o que é isso? Um plano de trading? Pessoal, isso aqui não é um trade system. Trade system é só a parte operacional. Trade system faz parte do plano de trading. O plano de trading é como que você opera da forma geral. Coloca num papel, faz o seu checklist que eu costumo falar. Primeira coisa, começa pela parte organizacional. Por exemplo, eu só vou operar se eu acordar no horário que eu pré-determinei, se eu fazer o meu morning call, se eu fazer meus estudos prévios. Se eu não fizer isso, eu não vou operar. Então essa é a primeira parte. Segundo, como que está o emocional? Briguei com a esposa, estou com problema no trabalho, estou de problema com relacionamento com alguém, não vou operar, porque isso vai me afetar, vai afetar minha decisão. O meu subconsciente, a gente ainda vai falar muito nisso, ele atrapalha as minhas decisões. Eu estou pré-programado para agir de uma forma. Às vezes eu estou chateado com a ação que eu tive, eu vou me boicotar, eu vou me auto-sabotar. Então, se você não está bem mentalmente, não opere. Aí a gente já vai para a parte o quê? Operacional. No seu plano de trading tem que ter o quê? O seu trade system. Qual que é a minha forma de operar? O que eu preciso ver para operar? Tem que dar os pontos certinhos. Senão não vou operar, não vou ficar inventando moda, não vou antecipar. Outra coisa, se deu o meu trade system, eu vou operar, não vou ficar ali hesitando, não vou entrar nessa operação porque eu posso ter loss. Então a gente tem a parte também operacional. Depois, a parte gerencial. Como que eu opero? Eu entrei na operação, deu meu trade system, deu meu sinal, pô, como que eu alavanco e desalavanco? Eu tenho que pensar em cada detalhe do meu trade system. Eu só saio se deu o meu loss, eu só saio se deu o meu gain. Então o meu trade plan, meu plano de trade, ele tem que estar tudo isso escrito. Se eu descumprir alguma coisa naquilo ali, se não tiver preenchendo algum requisito, eu não opero. Essa é a parte mais importante. Eu tenho que ter tudo muito bem definido para seguir à risca aquilo ali. Espero que tenha compreendido, se não, deixa aí nos comentários que a gente esclarece depois no próximo vídeo. O segundo ponto aqui para a gente operar sem medo é conseguir identificar uma boa oportunidade. Então a gente vai primeiro pela parte do foco, que a gente já tinha falado. Então venha operar com a cabeça limpa. Dedique o seu tempo na hora que você estiver fazendo aquilo, se você não pode fazer com exclusividade, sem trazer nada da sua vida pessoal para aquilo ali. Tenha foco, trabalhe apenas na execução. E tem outro ponto que é o viés cognitivo. Ricardo, o que é viés cognitivo? Vou fazer uma pergunta para você. Você já, quando ficou pensando assim, cara, eu quero comprar um Astra Prata, e você sai na rua e fica só vendo Astra Prata? Eu já tive um Astra Prata. Quando eu queria comprar, era desse jeito. Então, a sua mente identifica padrões. Quando você está pensando em alguma coisa, você vê aquilo com mais facilidade. Então, viés cognitivo é um negócio. Tem gente que fala o seguinte, para você ficar estudando as operações erradas que você fez. Vê o que você fez, estuda aquilo ali para você não fazer mais. Aí já tem gente que fala assim, não, você não estude as operações erradas, estude as operações certas, porque você vai ter facilidade de identificar aquele padrão. O que eu falo para você?
Estudar as operações erradas é ruim? Se você tiver um viés cognitivo? Não, não é ruim. Mas se você só aprender a identificar as operações erradas, você vai estar lá operando, vai passar o dia inteiro na frente do computador e vai ficar vendo: putz, eu errei nisso aqui, eu não posso entrar nessa operação. Putz, eu errei naquilo ali, eu não posso entrar nessa operação. Então você vai ganhar dinheiro sabendo somente identificar as operações erradas? Não, não vai. Então o que é o correto? O que eu aconselho? Foque nas operações corretas, nos padrões corretos, nas operações que você tem acertado. Por quê? Porque quando você estiver operando, você vai ter facilidade de identificar a oportunidade. Você vai ver: poxa, deu todos os sinais aqui que eu esperava para entrar na minha operação. Então você vai ter facilidade de identificar a operação correta. E se você tem facilidade de identificar a operação correta, quando for errada, você não precisa identificar. Então não perca tempo identificando as operações erradas. Foque em identificar as operações corretas. Que nosso cérebro, como eu disse, funciona por padrões, por reconhecimento de padrões. Então isso vai facilitar muito você identificar as melhores operações para você. E o terceiro ponto é fazer um bom gerenciamento. Qual foi o meu maior erro quando eu comecei a operar day trade, análise técnica tradicional? Eu tinha pouca grana, e o que eu fazia? Operava com um contrato. Então nunca tinha como fazer parcial. Eu tinha que ser cirúrgico, tinha que ser um sniper, acertar o stop, acertar o gain e ponto. Quando eu não acertava, o que acontecia? Perdi a operação. Então, por que o gerenciamento é tão importante? Que eu aconselho você a operar com no mínimo 2 contratos. Porque se o seu trade system funciona, se ele tem uma assertividade, uma estatística maior de gain do que de loss, você vai entrar na operação quando andou uma quantidade de pontos, você realiza parcial, você já joga o seu ponto de cobertura para trás, aí o seu psicológico, o seu emocional fica muito mais tranquilo de operar. E aí, quando você vê uma nova oportunidade, você realizou parcial, deixou um contrato correr. Pode colocar o stop no zero, na entrada, ou pode deixar stop técnico. Isso depende muito do seu feeling e do que você está buscando. Mas vamos supor, você realizou o parcial e colocou o seu stop no zero. Cara, acabou o seu estresse, acabou o seu medo. Você deixa o contrato correr. Vamos supor que você esteja operando pivô. Fez o novo pivô, você alavanca de novo, entra com mais um contrato ou com mais 2. Pegou um fluxozinho, andou a operação, desalavanca, você já jogou seu ponto de cobertura para trás. Você, a partir desse momento, você não tem mais estresse, você não tem mais medo. Então é importante gerenciar a operação, é importante você alavancar e desalavancar. Porque se você depender de acertar sempre o ponto de stop, sair na hora certa, cara, você nunca vai conseguir. Ninguém nunca consegue. Ninguém sabe onde o mercado vai parar, até onde que o mercado vai andar. Então é extremamente importante para você operar sem medo é o quê? Confiar na estatística, fazer um bom gerenciamento da operação e sair se der stop ou se der gain. Fazer sua estatística no final do mês. Se meu trade system funciona, se ele é um bom trade system, ele vai ter mais acerto do que erro e eu vou ter um saldo para colocar no bolso. Fechado? E outro ponto que o Mark Douglas fala, extremamente importante, tamanho da posição, galera, position size. Não vá com a mão muito grande no começo, porque se vier contra, você não aguenta segurar a operação, você não vai aguentar segurar o stop, talvez aguente um dia, talvez aguente 2, mas a maioria dos dias você não vai aguentar. Então, comece pequeno, comece com 2 ou 3 contratos, ele andou, realize 2 contratos que dá 66% da posição. À medida que você for ganhando confiança no seu trade system, vai aumentando a mão. Mas o gerenciamento, o position size é extremamente importante para você ter uma tranquilidade emocional para operar. Galera, então, vendo que a gente precisa de um bom plano de trading, precisa ser capaz de identificar uma boa oportunidade, focando nas operações vencedoras e aprendendo a fazer um bom gerenciamento da operação, um gerenciamento de risco, para não ter medo, a gente vai passar para quê? O Mark Douglas falava de falsas crenças, que a gente passa muitas vezes a vida inteira acreditando em coisas que são mentiras, que a gente não precisa disso para ganhar. A primeira que ele comenta é o quê? Fazer dinheiro com trade é uma questão de análise. Dizendo que é só uma questão técnica. Eu sei analisar um gráfico, eu vou ganhar dinheiro. Cara, não é. Não é. Você precisa disso? Precisa. Mas isso é só um ponto que você precisa num contexto geral para ser um trader vencedor.
Segundo, deve haver uma forma de operar sem perder. Não há uma forma de operar sem perder. Você precisa aceitar o loss, porque se você não sabe perder, você nunca vai ganhar. Porque o mercado sempre volta. Ninguém sabe para onde o mercado vai. Então você tem que trabalhar por estatística. Eu vou perder tantas vezes, eu vou ganhar tantas vezes e no final vou ter um saldo positivo. Então aceite a perda como uma questão simplesmente estatística. Opere de forma fria. Terceiro, para ser bem sucedido na operação, eu preciso saber o que o mercado fará. É igual a gente comentou agora mesmo. Ninguém sabe o que o mercado vai fazer. Se você depender de saber o que o mercado vai fazer, você nunca vai ganhar. Se você sabe que o seu trade system é vencedor estatisticamente, opere friamente entre só saia se der o stop ou se der o loss. Não interessa para onde o mercado vai, porque você sabe que no final do mês você vai ganhar mais do que perder. Então você não precisa saber para onde o mercado vai. Você só precisa ter um bom operacional, um bom plano de trade e deixar o mercado andar e executar aquilo da forma correta. E um erro muito comum, eu passei muito por isso, é aquela história: quanto mais eu aprendo, mais eu estou perto de acertar. Pessoal, claro que quanto mais a gente estuda, mais a gente se capacita, melhor a gente fica. Mas a gente fica assim: estou fazendo um curso, não consigo ganhar, vou fazer outro curso, aí faço, aprendo alguma coisinha, aí não consigo ganhar, aí vou fazer outro. Você acha que está sempre num curso, você acha que vai descobrir o santo grau, que vai definir alguma coisa que é infalível. E não é isso. O que é trade, pessoal? O Mark Douglas fala: trading é execução. Você já tem o conhecimento suficiente. Olha para mim, aqui dentro do meu olho. Você já tem o conhecimento suficiente. Você precisa ter disciplina para executá-lo. Por que o livro do Mark Douglas chama isso aqui, ó? O trader disciplinado. Por quê? Você precisa ter disciplina para executar tantos traders seguidos, para você ver, cara, eu vou ganhar muito mais do que eu vou errar. No final do mês eu tenho um saldo positivo. Então essa é a questão, é você ter disciplina para executar o seu trade. Trading é execução. Execução. Beleza, galera? Operar sem medo, operar friamente, executar aquilo que você definiu. Ter foco, não trazer os problemas da vida para dentro do trading. Esse é o grande segredo. Então, galera, por hoje tá bom. A gente continua no próximo vídeo, tem muito conteúdo bacana. Deixa o like, deixa os comentários aí para tracionar o canal. E eu volto a falar, essa é a parte mais importante do trade. Repassando aqui a dica do outro vídeo, se você não viu o primeiro, você não pode deixar de ler esses dois livros aqui. Primeiro, do Van Tarp. Segundo, do Mark Douglas. Beleza? Galera, então é isso aí. Tamo junto. Desistir não é uma opção. Curte aí, compartilha, comenta e tamo junto.